Senhoras e senhores, todos bem? Espero que sim. Nas últimas semanas, as atividades que foram passadas no Centro de Mídias envolveram as situações de aprendizagem 5, cujas orientações de atividades eu trago neste vídeo, e a situação de aprendizagem 6, cujas orientações virão no próximo vídeo, tá? Então, nessa situação, nós vamos falar sobre ângulos e retas. A gente vai falar sobre a igualdade entre ângulos formados por retas paralelas e transversais e compreender esta situação toda. Isso não é difícil, é apenas um assunto bem detalhado, como a gente já havia começado a avançar antes desse nosso afastamento. Qual a habilidade que a gente vai desenvolver? Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por essas retas paralelas cortadas por uma transversal. Como a gente vai ver isso? Temos aí a atividade 1, que traz uma atividade conceitual, que está perguntando, observando a figura 1, responda quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas A e S. Primeiro, onde está a reta T? Essa reta aqui, tá vendo que tem um traço mais forte. E as retas R e S são essas duas que estão paralelas aí. Com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela. Pessoal, lembrando, caso você não saiba usar o transferidor, eu vou colocar um link aí na descrição do vídeo, tá ok? Agora, agrupe os ângulos que possuem a mesma medida. Vamos responder esse exercício um de cada vez, primeiramente identificando quantos ângulos tem na reta S, na reta T, R e S, quantos ângulos são formados por isso. Então, primeira coisa aí, ó, quais são as duas paralelas? R e S, que são as duas retas paralelas, a reta T está aqui. Quantos são esses ângulos? Observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 aqui, tem mais 4 aqui. Então, quantos são os ângulos formados aí? São 8 ângulos, pessoal. Então, são 8 os ângulos formados entre a reta R, S e T. Ok? Com o transferidor, meça cada um dos ângulos. Então, eu coloquei aqui as medidas para poder ilustrar a situação para vocês. Espero que vocês, pelo menos, pausem o vídeo para poder fazer essas atividades antes de comparar respostas. Não faz o menor sentido, mas observem, presta bem atenção nesses valores, que eles não são tão aleatórios assim, a gente vai perceber isso daqui a pouco, tá? As próximas atividades que a gente vai fazer vai mostrar uma relação entre esses ângulos aí que tem a ver com os ângulos suplementares que a gente já ouviu falar em algum momento aí, ok? Identifique os pares desses ângulos que são correspondentes. Primeiro, o que são os ângulos correspondentes? Eles ocupam a mesma posição com relação às duas retas, ou seja, o primeiro par de ângulo aqui correspondente é aqui, o A e o E. Olha onde está o A e olha onde está o E. Tá vendo como eles ocupam a mesma posição? Estão em retas diferentes, mas eles são correspondentes na sua posição. Deu para enxergar o porquê do correspondente? Ótimo. Alternos internos. O que são os alternos? Eles alternam de posição por dentro. O que significa isso? Vamos pegar aqui o B e o E. Tá vendo? Apagar esses aqui que a gente já fez. O B e o E é o que a gente vai analisar. Então, ó, olha onde está o B. O B está aqui em cima, ó, na reta R aqui, ó. É este ângulo aqui. E olha onde está o E. Tá vendo? Eles são alternos internos, tá vendo? Por dentro, ó. Ó, eles estão por dentro. Por isso que eles são alternos internos, como se tivesse um de cada lado, ambos por dentro. Ok? Alternos externos têm essa mesma característica, só que por fora. Por exemplo, o A e o F, ó. Olha onde está o A e olha onde está o F. Tá vendo? Ó? Um de um lado, outro de outro, ambos por fora das retas, por exemplo. Tá, por fora seria as retas RS, tá? Colaterais internos. Colaterais, a palavra colateral, no caso da geometria aqui, tá? Significa do mesmo lado. Tá bom? Vocês já devem ter visto efeitos colaterais, mas não misturem as coisas aqui na geometria. A gente fala de colaterais por estar do mesmo lado. Quais são? O B e o G. Então, ó, olha aqui os colaterais, o B e o G, tá vendo? Eles estão do mesmo lado por dentro. O B e o G. Observe o tamanho desses ângulos aí, que tem alguma coisa que a gente vai perceber aí já já. Tá? Colaterais externos, ó, eles estão do mesmo lado, só que por fora.
opostos pelo vértice. Então, o A e o B, por exemplo, tem um vértice aqui, ó. Essa bolinha que eu estou fazendo aqui, ó. Este é o vértice. De um lado tem o ângulo A, do outro lado tem o ângulo B. Eles são opostos pelo vértice. Então, consequentemente, eles têm o mesmo valor. Mas calma que o valor a gente vai falar agora. Atividade 2 está lá demonstrando algumas propriedades. Apesar de toda essa fórmula matemática aí, ó, percebe que o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180. E que B mais F é igual a 180. Igualando a equação 1 com a equação 2, temos que A é igual a F. Primeiro de tudo, o que ele está pedindo aqui? Ó? Demonstre que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que significa a palavra congruentes? São iguais, tá? Na geometria, a palavra congruentes remete à igualdade, tá bom? Não se esqueçam disso. A gente vai precisar desses conceitos também. Ao invés de ver toda essa questão matemática aqui, pensem numa coisa. Olhem o que são os ângulos opostos pelo vértice. Localizem o vértice aqui, como eu falei para vocês. Ó. O vértice é o encontro de arestas, ou de os ângulos, no caso. Ó, o ângulo A e o ângulo B. Visualmente, eles são iguais, certo? Você pode ter comparado isso. Agora, olha, vamos lembrar de uma coisa que a gente viu lá no começo do exercício. Olha aqui, ó. Olha o ângulo A e olha o ângulo B. Estamos falando de opostos pelo vértice, não estamos? Olha o valor do A, olha o valor do B. Ó, outros dois ângulos que são opostos pelo vértice, o E e o F. Olha o valor do E, olha o valor do F. Eles são iguais, ou seja, eles são congruentes. Ok? Sigamos em frente. Demonstre que ângulos alternos e internos são congruentes. Pessoal, do mesmo raciocínio, tem toda essa questão matemática que está relatada aqui, tem essa demonstração matemática aqui, mas observem que, ó, o B e o E, se vocês olharem direitinho aí para o desenho, eles são o quê? Eles são iguais, tá vendo? Ó, o B e o E são iguais, isso o desenho já nos mostra isso. Além disso, qual outra evidência que vocês têm? Olha só, o B tem 40 graus e o E também tem 40 graus, ou seja, é uma outra evidência de que eles são iguais. Por mais importante que seja entender esta demonstração, mais importante que entender a demonstração é saber por que essa demonstração foi feita. Tá? Por isso que é importante que vocês saibam identificar isto também. E esta atividade 3, descobrindo o X da questão, foi passada no centro de mídias como um desafio. E lá tem toda a demonstração dela, falando da questão da correspondência dos ângulos. Correspondência em que sentido? Daqui para cá, ó, esses dois ângulos são colaterais, certo? Ou seja, este ângulo com este ângulo, além de ser colaterais, eles são também correspondentes. O que significa isso? Eles ocupam a mesma posição. Ou seja, este ângulo mede 85 graus. Nós estávamos vendo que, neste caso aqui, nós temos o que? É o ângulo X, que é correspondente a ele. E a soma dos dois é 180, certo? Então, quanto falta de 85 para 180? A gente pode simplesmente fazer 180 menos 85 graus, nós temos 95 graus é o valor do X. Essa é uma forma de descobrir. Outra é através da correspondência dos ângulos aplicando as propriedades. Então, como esse exercício está demonstrado lá no centro de mídias, eu vou deixar para que vocês o façam. E qualquer dúvida que surgir, pessoal, deixa aqui no comentário, comenta lá na publicação no Google Sala de Aula, que eu posso ver e responder para vocês. Essas foram as orientações para este vídeo agora. Espero que vocês estejam, de fato, realizando os estudos de vocês. Próximo vídeo eu trarei a explicação da situação de aprendizagem 6, que também teve boa parte dela abordada na aula do Centro de Mídias. Então, até logo, pessoal!